né? Foi bom. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5. Senhor, nós te damos graças mais uma vez por estarmos, Senhor Deus, reunidos aqui na igreja, podendo cultuar o Senhor juntos, em comunhão, podendo sentir Tua presença aqui, Senhor, que é o mais importante, a Tua presença manifesta nesse lugar. Mais uma vez, abençoa cada um dos Teus filhos. Continua passando aqui, tocando nas nossas vidas, falando conosco nessa manhã, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, trazendo a Tua paz, levando embora toda a preocupação, toda a distração agora, leva embora em nome de Jesus Cristo. Abençoa todos que estão aqui presentes, ó Deus, que todos possam nessa manhã, Senhor Deus, receber essa palavra, Deus, que ela possa cair nos nossos corações, produzir o fruto que o Senhor deseja, Senhor, nas nossas vidas aqui presentes, na vida dos que estão online também, em nome de Jesus. Amém. Hebreus 5, a partir do versículo 11, diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amados, durante 3 semanas, nós estamos falando aqui sobre conhecer a Deus. E não foi de propósito, nem de uma certa forma planejado, mas que o Espírito Santo nos inspirou, e depois inspirou depois que eu preguei, inspirou o pastor Nando, depois que o pastor Nando pregou, inspirou a Sandra, e eu, de uma certa forma, continuo nessa linha aqui que Deus tem falado conosco, e foi muito bom nós entendermos e vermos, né, a importância de nós conhecermos e prosseguir em conhecer ao Senhor, como foi falado aqui, e também sobre os entulhos espirituais, né, que tapam as fontes de água, como foi ministrado na semana passada. E se você quiser até ouvir estas mensagens, elas estão no YouTube, você pode ouvir novamente se você quiser, é uma sequência boa e abençoadora para as nossas vidas, amém? Está lá no Família em Santos Church, você pode ouvir. E esse assunto, ele é um assunto inesgotável, né? Conhecer a Deus. Porque quando você, cristão, você que já entendeu a importância disso, de conhecer o Senhor, passados 10, 20 anos, você já convertido, andando com o Senhor, ou 50 anos servindo a Jesus, você entende, você percebe que todos os dias você está conhecendo a Deus. Amém? Todos os dias nós conhecemos coisas novas do Senhor. E aí você não ainda, né? Vai chegar esse dia, mas quando chegar esse dia de você ser levado, né? Do Senhor te recolher, uma forma linda de falar, você morrer, certo? O dia que o Senhor te recolher, o dia que você for promovido, né? Para a glória. Quando você estiver lá e passar 1000 anos que você estiver lá, você vai continuar conhecendo a Deus. Porque conhecer a Deus é algo inesgotável. Inesgotável. Como eu falo muitas vezes aqui, só para parar, para pensar um pouquinho naquilo que Deus criou, seja micro, né? Coisas micro ou coisas macro, imensas, como o universo, você percebe a grandeza de Deus
e como é inesgotável o conhecer de Deus. Amém? E isso é maravilhoso e importante para as nossas vidas. E dentro desse pensamento sobre o conhecimento de Deus, na vida cristã, há duas coisas fundamentais, né, que é o nascimento e o crescimento. O novo nascimento é aquele dia quando você entregou sua vida para Jesus, de forma consciente, de coração, né? Não aquele dia que foi, talvez, no impulso, não, aquele dia que você definitivamente você entregou tua vida para Jesus, você nasceu de novo, aquele dia é o teu dia do novo nascimento. É o dia em que você recebe a Cristo de forma consciente, o dia que você confessa a Ele com a sua boca, de coração, que você recebe Jesus na sua vida. Porém, como eu falei, o nascimento e o crescimento. Então, há outras áreas que carecem de crescimento e progresso. Você vai crescer e vai progredir, né? Santificação, a plenitude do Espírito Santo e, principalmente, a maturidade cristã na nossa vida. Então, você está crescendo. E é sempre importante mencionar que, falando sobre esse texto, que o escritor de Hebreus, ele escreveu isto, que nós lemos aqui, esses 4 versículos, onde ele cita que eles estavam tardios em ouvir, que eles já deveriam ser mestres, mas ainda necessitavam de leite, necessitavam que alguém os ensinasse. Tudo isso que ele escreveu nesses versículos, que nós vamos estar aqui aprendendo mais sobre eles, há 2 motivos aqui principais pelo fato do que eles escreveu, que a gente chama muitas vezes de pano de fundo. E é porque no primeiro século da igreja, essa carta foi escrita ali, né, no primeiro século, para os hebreus. O que acontecia? Os crentes hebreus, aqueles que eram de Jerusalém, ou hebreus em qualquer outro lugar, eles se convertiam, eram crentes, se tornaram crentes em Jesus, se convertiam e eles sofriam muita perseguição. Assim como aqueles, como nós vemos no livro de Atos, que justamente são os hebreus ali, a igreja começou ali junto com eles, com Pedro, João, Tiago, logo depois. Então ali havia muita perseguição, e a gente percebe isso. Você lê Estevão sendo o primeiro mártir, Paulo estando ali, aprovando tudo que faziam com ele, né? Depositaram as roupas, as vestes de Estevão aos pés de Paulo, como se Paulo fosse ali o cabeça daquele apedrejamento, até que Estevão fosse morto. Paulo mesmo, o apóstolo Paulo, que viria a se converter depois, e que levou muitos para a prisão. Perseguiu muitos cristãos, achando que estava fazendo algo que agradava a Deus. E então havia muita perseguição ali. E esses crentes, alguns deles, né, que sofriam muita perseguição por parte dos próprios compatriotas, então eles estavam perdendo emprego, eles eram excluídos da sinagoga, eles eram denunciados pelos próprios judeus, as autoridades romanas, eles eram presos e perdiam todos os seus bens, eram torturados e até mesmo mortos. Então, para alguns deles, a única alternativa a todo esse sofrimento, era o que muitos pensavam, era abandonar a fé em Cristo. Que justamente essa perseguição toda era para que eles abandonassem a fé. Essa pressão vinha para que eles abandonassem. E alguns deles estavam pensando nisso, que a melhor coisa era abandonar a fé em Cristo. Então, voltar atrás, negar Jesus, deixar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Por isso, Paulo sempre ensinava a importância de se viver em comunhão, ter vida de oração e conhecer a palavra de Deus. Isso era extremamente necessário para que você suportasse toda a perseguição. Porque é o que nos ajuda nas horas de luta. É o que faz a diferença. Eu não sei se você já pensou, em algum momento na sua vida, em abandonar a fé em Cristo. Por causa de alguma situação difícil, por causa de algum momento difícil. Talvez você seja um novo convertido, talvez você tenha começado, mas há alguns aqui que têm um pouco mais de tempo, né? 5, 10, 20, 30, 40 anos, ou mais até, caminhando com Jesus, e já pensou, eu já pensei, no momento de dificuldade. Eu já pensei isso, já falei isso de púlpito. Não pensei em fazer isso da forma assim de tomar atitude, não, mas pensei, puxa, a luta era tão grande, aquele momento que eu estava vivendo na minha vida, que eu pensei, puxa vida, para melhor que Deus me levasse,
Por que passar por isso? Quem já não pensou nisso? Né? Alguns aqui, eu sei disso. Era melhor estar morto, era melhor... Né? Não que você ia tirar a vida, não, mas era melhor. Por que eu pensei uma vez, por que eu aceitei ser pastor? Onde eu estava com a cabeça o dia que eu aceitei isso? Eu pensei nisso já. Que bucha, que fria, que eu estava trabalhando, estava vendendo lá, ganhando dinheiro, né? E fui aceitar ser pastor. Pensei nisso. Agora já era, né? Aleluia. Mas isso foi um momento. Não foi um pensamento que me perseguiu. Perseguiu alguns dias. E depois eu vi buscando a Deus. Você percebe que isso está errado. Né? Tá errado. Não é isso, não. Eu estou no chamado de Deus, naquilo que Deus quer para a minha vida. Amém? E como é que eu venci esses momentos? Venci com oração, com comunhão, com irmãos. Num determinado momento me pegaram e falaram, vamos orar, vamos buscar Deus. No meu caso, eu nunca tomei um remédio para isso. Disparou o coração, era aquele tempo de ansiedade. Eu acordava às 5 da manhã, o olho estalava, e aí você quer dormir. Aí você fecha o olho assim, parece que tem um negócio abrindo o seu olho, assim. Meu Deus do céu. Você fica lá deitado, fechando o olho, né? E eu acho que o diabo está ali do lado falando, eu sei que você está acordado. Não adianta fingir que você está dormindo. E você quer dormir, e você fala com Deus, Deus, eu preciso dormir, eu quero dormir. Mas aí você não adianta, você acorda, coração disparado, ansiedade. Tempo de ansiedade. Angustiado, falando, meu Deus, e agora? O que eu faço da minha vida? E o dia começa, e você tem que ir para a luta. E aí num determinado momento, você vai orar. Você começa a buscar Deus. Estou resumindo. Vai fazer sua campanha de oração. E Deus dá vitória, e Deus dá libertação, e Deus dá as experiências, e o Senhor te livra daquilo. Ele te ajuda, porque você se levanta, não aceito isso. Não aceito. E vai buscar Deus. Eu me lembro que, em tempo de ansiedade, que veio em 2018, foi em 2019, me saiu um zumbido aqui no ouvido, né? Acho que eu contei outro dia aqui. O zumbido apareceu, estava lá, eu estava na igreja orando, à tarde, sozinho, fui orar, buscar a Deus. Estava ali sozinho, de repente fiz assim, tim, começou um zumbido. Ele não me largou até hoje. 24 horas por dia. Eu contava assim, as pessoas faziam assim. Como é que você aguenta? Eu falei. Aí, sabe o que eu fiz, irmãos? Passou uns 3, 4 dias assim, e o meu pai teve zumbido até o fim da vida, desde os 48. Meu irmão tem gêmeo, eu tenho um irmão gêmeo, ele tem zumbido também. E amém. Eu falo, Deus, eu repreendi, orei, expulsei, tudo. Aí eu peguei uma hora, catei uns livros lá em casa, uns livros velhos. Aliás, eu acho que eu emprestei 1 ou 2 para alguém. Ai, Jesus, como eu faço essas coisas e esqueço de anotar. Agora eu estou anotando tudo. Não sei com quem está o livro. Aí eram os livros que falavam uma série de louvor. Louvor que liberta, Vitória na Montanha do Louvor. Tudo de um pastor. Lá, Mary Carruthers. De 30 anos atrás, os livros. Catei aqueles livrinhos, velho. Fala só sobre louvor, louvor em todas as situações, adorar a Deus. Aí eu falei, quer saber, eu vou orar e vou louvar a Deus. Eu li aqueles livros, saía na rua e ficava louvando a Deus. Catava minha cachorrinha, quando ela era viva, vamos na rua, e eu louvando a Deus, louvando a Deus. Falei assim, irmãos, hoje eu só lembro do zumbido quando eu falo nele. Se eu não falo no zumbido, eu nem lembro que eu tenho zumbido. Acabou. Não me incomoda, não me deixa maluco, nada. Vitória. Aleluia. O dia que Deus tirar, tirou. Se Deus não tirar, não muda nada a minha vida. Amém? No meu caso. Glória a Deus. Então, com oração, você vence essas coisas. Amém, queridos? E esse era um dos motivos, né? Essas lutas. E o segundo motivo da carta ser escrita era que esses crentes já tinham tempo suficiente de carreira cristã para serem mestres, mas mostravam que estavam estagnados e não passavam de crianças na fé.
O autor de Hebreus diz que eles se tornaram necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, figuradamente, o leite são os primeiros ensinamentos do novo convertido. E ele está dizendo assim, vocês precisam de novo ser ensinados sobre os primeiros rudimentos da fé, os oráculos da fé, como ele cita aqui. Né? Aprender sobre batismo, imposição de mãos, aprender coisas assim que ele vai citar no livro de Hebreus. Né? Sobre pecado, coisas que você ensina para as... E eles falam, vocês precisam de novo receber tudo isso, quando vocês já eram para ser mestres. Né? E Hebreus 5,11 vai dizer assim, que eles haviam se tornado tardios em ouvir. Ou, em outra tradução, lentos para aprender. Né? É traduzido em outro lugar como lentos para aprender. E essa palavra grega, que se traduz aqui por tardios, no grego é notros. E significa tardio de mente, duro de ouvido, inconsequente, esquecido, esquece de tudo que aprendeu. Né? Aplica-se ao membro insensível também de um animal doente. E essa mesma palavra, e a uma pessoa que tem natureza de pedra, uma pessoa insensível. Uma pessoa letárgica, uma pessoa que não tem reação. Parou no tempo, não faz nada. Né? E um comentarista bíblico diz que aqueles crentes, lá de Hebreus, para quem essa carta é dirigida, eles tinham perdido o ânimo, tinham perdido a disposição e a vontade de aprender mais. Não queriam mais aprender. Não formavam mais uma igreja, uma congregação desejosa em aprender, crescer, mudar, desenvolver, progredir no conhecimento de Deus. Algo importantíssimo para as nossas vidas, para a nossa caminhada, como nós vimos nestas semanas passadas. Tem um outro escritor, que o nome dele é Severino Silva, ele descrevia que a incapacidade desses ouvintes não era natural, mas criada pela indiferença e pela preguiça. A incapacidade deles se devia ao fato de terem rejeitado as oportunidades. Era uma incapacidade cheia de culpa. Repousava sobre eles uma negligência espiritual. Então eram negligentes nas coisas de Deus, em buscar a Deus, em andar com Deus. Negligentes na oração, negligentes na leitura da palavra, mesmo com toda a luta que eles estavam passando. E que começava a fazê-los pensar em largar tudo, voltar de onde eles saíram. Então, amados, eu estava refletindo, e eu penso que nós precisamos tomar cuidado para não agir dessa forma. Porque a palavra de Deus, ela fala conosco, a palavra de Deus é atual. Aquilo que era para eles é para nós também. Né? Nos dias de hoje, nós temos o quê? Uma geração preguiçosa para as coisas de Deus. E aí, cada um precisa fazer uma reflexão sobre a sua vida. Não estou chamando aqui ninguém de preguiçoso. Mas nós temos que pensar, será que eu não sou? Negligente no que diz respeito a buscar Deus. Precisamos refletir isso. Por que eu digo isso? Porque eu conheço muitos crentes que se dizem crentes, mas que estão vivendo um evangelho de domingo. Ou nem isso. Eu me lembro que, quando eu estava no catolicismo, eu tinha o seguinte hábito. Eu estava ali por tradição. Eu não conhecia a palavra de Deus. Até porque não me ensinavam. Mas eu tinha que ir por obrigação. E na minha cabeça, domingo, eu tinha que ir. E era uma forma de eu estar fazendo um sacrifício de ir na missa. Era um sacrifício. Mas eu não me lembro de uma palavra. Mas então, esse pensamento passava pela minha cabeça. Eu tenho que ir, porque eu estou fazendo um sacrifício, é importante. Pelo menos 1 hora por semana. Então, era como se fosse um sacrifício. Então, eu vou lá, ofereço o meu sacrifício e acabou. Deus não tinha mais espaço na minha vida. E corremos o risco de fazer a mesma coisa hoje.
E eu vejo isso acontecendo. Com muitos. Acontecendo esse ritual, esse hábito de ser um sacrifício, de virar um domingueiro, no sentido, veja bem, não no sentido de vir, mas no sentido de ir até Deus, no seu dia a dia. Porque, na verdade, o culto, esse momento que estamos aqui, é o momento que nós celebramos a Deus. É como se nós trouxéssemos aqui a nossa gratidão, o nosso louvor. Depois da semana que nós tivemos, buscamos a Deus, oramos, Ele respondeu. Então, aqui é um momento de consagração. São muitos, eu não digo isso em tom de acusação, mas de preocupação. Conheço muitos assim. Muitos que estão na minha lista de contatos, que sumiram, estavam aqui, não vêm mais. Durante um período, quando começou no meio da pandemia, durante um período, eu criei um grupo de transmissão no meu WhatsApp para vários homens. Então, eu escolhi só homens. Que eu continuava mandando mensagem, vem para a igreja, domingo tem culto, vai acontecer isso, uma mensagem de ânimo. Vários que eu via que estavam assim e que continuaram e que não vêm mais. Eu estou perdendo o ânimo de mandar mensagem. Porque às vezes dá a impressão que você está enchendo a pessoa. Às vezes dá a impressão que você está sendo chato. O que às vezes passa assim, o cara deve estar pensando, lá vem esse chato de novo falar para mim, olha, você precisa estar na igreja. Passa isso, às vezes, pela cabeça da gente. Né? E então vai tomando, a frieza vai tomando conta, de repente, de domingo, né? Nem de domingo mais a pessoa está vindo, são os problemas da vida, problemas de relacionamento, atenção exagerada ao trabalho, alguns até pelo fato de prosperarem. Então a prosperidade impede a pessoa de estar aqui. Porque ela prosperou tanto, né, arrumou um lugarzinho para passear, e agora o domingo é o lugar de ir e acabou a igreja. Não é pecado prosperar de forma nenhuma. Né? Não é, dinheiro não é problema. O problema é o amor ao dinheiro. Isso fique bem claro. E aí a pessoa não vem mais. E aí não some. E a frieza vai tomando. Isso é um problema. Isso gera vários problemas que eu já até falei nas outras pregações. O outro aspecto é o crescimento retardado, como ele diz aqui. Hebreus 5,12, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente, aqui já é outra tradução, né? Os princípios elementares da palavra de Deus estão precisando de leite e não de alimento sólido. Então, esses que já deveriam ser mestres ainda precisam tomar leite. E o fato é que estão precisando do leite novamente. E o propósito de Deus é que todos os crentes sejam maduros na fé e alcancem a medida da estatura da plenitude de Cristo. Como está lá em Efésios 4,13. Esse é o propósito de Deus. A estatura da medida de Cristo. Ou seja, que exibam as qualidades de Jesus Cristo em suas vidas. Esse é o propósito de Deus para nós. Para mim e para você. Exibir as qualidades de Jesus. Amém? Então, amados, os crentes hebreus, que já deviam ser mestres, mas ainda estavam na classe dos aprendizes, deviam ser maduros na fé e ainda estavam verdes. Deviam ser professores, mas não passavam de iniciantes. E a palavra traduzida por devessem ou devies, né, conforme a sua tradução no grego, o seu significado não é uma opção, é uma obrigação. É isso que ele está dizendo aqui para eles. Alguns acham que foi Paulo, não tenho certeza, né? Não consegue, mas que talvez tenha sido Paulo que tenha escrito. Eu acho que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Mas não posso afirmar. Mas ele está dizendo, não, vocês deviam já. E havia uma grande necessidade. Sabe, amados, a infância, ela é uma linda fase da vida. Não é verdade? Quem não lembra aí dos seus filhos pequenininhos, né? As fotos deles. Eu lembro, quem tem filho pequeno, né? Curta mesmo. Eu me lembro da Rebeca, na hora de tomar mamadeira, né? Eu me lembro, eu vibrava com aquilo. Porque a hora de fazer a mamadeira dela, se ela visse a mamadeira, já começava o choro, a gritaria. Então, uma criança é assim, né? Então, você tinha que fazer logo aquilo para dar para ela, e ela
calar a boca, né? Para não ficar gritando. Toma madeira. E aí, coisa linda, tomando uma madeira. Eu me lembro, eu tenho fotos da minha filha, porque pai é assim, pai é coruja, é babão. Não é? Eu tenho fotos dela comendo a primeira banana. Primeiro alimento sólido, dando banana para ela. E eu tirei fotos, porque pai tira foto de tudo isso. Né? E fica babando, né? E aí, quando você vira avô, você fica babando. Eu vejo os avós, né? Pior ainda. Até estraga se deixar, né? Os avós ficam até assim, né? Eles fazem assim, estão nem aí. Mas, glória a Deus, é bom ser avô mesmo. Mas nenhum pai se sente feliz em ver seus filhos avançando em idade e permanecendo como crianças. Eles têm que crescer, né? Espera-se dos filhos crescimento e maturidade. E o mesmo deve ocorrer na vida espiritual. Nós devemos crescer, amém? Outro comentarista diz que um crente maturo, que tem preguiça ou indiferença em crescer, não é apenas um problema para si, mas também para os outros. Ele se torna um fardo para a igreja. Por quê? Porque agem como crianças, e criança não pensa antes de falar, é encrenqueira, é fofoqueira, causa divisões, inconsequente, quer satisfazer a sua carne. A lista é grande, criança é assim, não é? E Paulo afirma que são carnais. Olha Paulo aqui, 1 Coríntios 3, 2 e 3, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andeis segundo o homem? Paulo está dizendo isso. A vantagem da criança é que ela é ensinável. Criança é ensinável, né? Mas um adulto que espiritualmente age como criança diz que vos tornastes tardio em ouvir. Eu acabei de falar sobre isso. Ele fica tardio, então é lento, não quer aprender. Abrindo um parêntese aqui, né? Rapidamente aqui. Antigamente, para você fazer um curso qualquer, para um crescimento espiritual, você precisava gastar energia e dinheiro. Eu me lembro de um curso que eu fiz, quando eu tinha lá meus 18 anos, que eram as 4 leis espirituais. Curso simples. Para fazer esse curso, nós tínhamos que pegar lá de São Bernardo, ou ir de carro, ou pegar 2 ônibus, de São Bernardo para o Jabaquara, que era lá no Jabaquara. Você pegava 2 condições e para fazer o curso. Depois que você fazia o curso ali, eram 4 semanas, aí você tinha a parte prática, que você saía na rua para falar de Jesus para as pessoas. Então ia para a parte prática. Curso de evangelismo. Hoje, amados, né? Você tem qualquer curso muito mais profundo, muito mais rico, você encontra de graça ou por um custo baixo para fazer na tua casa, no conforto da tua casa ou no conforto de onde você quiser. Até no banheiro, se você quiser. Celular lá, você faz o teu curso. Aonde? No quarto, na cozinha, enquanto você está comendo. Você tem cursos profundos, né? Cursos que seriam caríssimos lá no passado, por um preço baixo ou de graça até, certo? Por isso, queridos, eu digo que essa geração vai ser muito mais cobrada. Muito mais. Nenhuma geração vai poder se desculpar, nenhuma. Mas se houvesse alguma desculpa, se fosse possível alguma desculpa, essa não teria desculpa. Porque nós temos tudo de graça. Eu me lembro de 20 anos atrás, o que eu tinha eram os livros que eu tinha para estudar. Hoje, queridos, eu tenho tudo pronto no celular. Muita coisa. Só a Bíblia JFA, você tem dezenas de traduções da Bíblia e centenas de línguas. É óbvio que eu só vou usar o português, mas é só um exemplo. Você tem curso. Outro dia eu estava abrindo aqui, né? E estava aqui assim, 5 cursos grátis de teologia para você escolher. Você pode estudar, você pode aprender facilmente. Então, por isso que eu digo, nós vamos ser mais cobrados. Ok? Eles já deveriam ser mestres, ou seja, já deviam estar ensinando. Eu gosto de ensinar. Amados, eu quero dizer para vocês um segredo, né?
que eu amo, classe nova do módulo. Fazer uma classe, vir aqui, sentar. Eu gosto, porque eu aprendo. Tem um psiquiatra americano, William Glasser. Eu não o conheço. Então, não sei. Mas ele diz que 95% de efetividade do nosso aprendizado está quando ensinamos, seja ao explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar ou ilustrar um conteúdo para as pessoas. Isso significa que a forma mais efetiva para se aprender é ensinar. Você quer aprender? Vai ensinar. Ensina os outros o que você já aprendeu. Faz discípulos, que isso é o quê? Cumprir o chamado de Cristo na nossa vida. Mateus 28, 18 a 19. Ide, portanto, ensinai a todos. Ensinar. Você aprende muito, e quantas vezes os irmãos estão comigo e eles ouvem eu falar, e eu fico assim, eu fico feliz. Eles me ouvem falando assim, eu nunca tinha percebido isso. Eu nunca tinha visto esse detalhe, não é verdade? Fala assim, a gente fica até empolgado. Irmão, vocês viram hoje isso aqui? Eu já li a Bíblia mais de uma dezena. Ainda não cheguei em 2 dezenas, mas já passei de 1 dezena de vezes. Eu já li isso aqui, eu já li esse texto várias vezes, já preguei sobre, não tinha percebido esse detalhe. E aquilo enriquece e alegra o nosso coração. E gostoso ver os irmãos ali falando, puxa, eu nunca tinha ouvido isso. É bênção. Ensinar é maravilhoso e você aprende muito. Deus fala com você. A gente sai da aula enriquecido. É sempre muito bom. É sempre muito bom. Uma aula de 1 hora e pouco. Amém, queridos? Isso é bom demais. Outro ponto que me chama a atenção aqui é a inexperiência da palavra, né? Ou a inexperiência na palavra da justiça ou na palavra de Deus. Hebreus 5,13 é o 3º versículo, né? São 4. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ontem nós tivemos aqui um jantar aqui maravilhoso, lindo, né? Comemos pizzas do Big Pizza. Que maravilhoso, né? E hoje o pessoal lá está comendo o que sobrou. Sobrou 5 pizzas salgadas, 4 pizzas doces. E não posso estar lá porque eu estou aqui. Mais uma vez. Mas, pizzas... E agora, bom, por que eu falei isso? Porque eu estou bebendo água sem parar. Comemos muita pizza. Só por isso que eu falei isso. Para explicar por que eu estou bebendo muita água. Então, amados, continuando aqui. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Então, onde os ouvidos estão indispostos a guardar a palavra de Deus e o crescimento se torna retardado, a inexperiência da palavra de Deus é inevitável, né? Ninguém quer ou não deveria permanecer criança perpetuamente. O apóstolo Paulo, ele deixa isso claro em outra passagem. Quando cheguei a ser, lá em 1 Coríntios 13, 11, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, né? Então a pessoa fica inexperiente. E eu vou falar mais sobre isso, né? E o último ponto que eu quero ressaltar desse texto são as vantagens da maturidade. Hebreus 5,14 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos. São para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Importância de crescermos, de aprendermos e de aplicarmos o que temos aprendido e ensinarmos. Então, amados, cada alimento ele é necessário para cada faixa etária, como eu já falei, né? Ser criança é muito bom, mas é um tempo. Se respeita, e é importante a fase infantil. E até para o novo nascimento. Uma criança recém-nascida precisa do leite para crescer. E dar alimento sólido para ela seria um crime. Seria perigoso. Por quê? Porque ela não vai digerir, pode fazer mal. Mas o que se espera dela é que ela deixe o leite e comece a se alimentar de alimento sólido.
Chega um tempo em que ela prepara o próprio alimento. Né? Chega aquele tempo em que, abrindo um parênteses aqui, ela faz a comida melhor até que os pais. Olha, glória a Deus. Os nossos filhos cozinham bem. Isso falando da parte literal, mas espiritual, tem que deixar. O que se espera dela é que ela deixe o leite, comece a alimentar, alimento sólido. Assim também se espera que um novo convertido amadureça na fé e deixe de ser um bebê espiritual. Então presta atenção. Em primeiro lugar, a maturidade é resultado não apenas de conhecimento, mas principalmente da prática. Como eu falei, de você começar a praticar o que você aprendeu, colocar em prática na sua vida. Um crente maduro não é necessariamente aquele que sabe mais, mas aquele que sabe aplicar o conhecimento que tem das Escrituras para viver de modo digno de Deus. Porque tem gente que conhece, mas não aplica. E aplica às vezes de forma errada. O conhecimento sem a prática não produz maturidade espiritual. Só é conhecimento. Só não se torna madura. Né? Pelo contrário, dá um tremendo trabalho. Porque só arruma encrenca, acaba com uma reunião, é fofoqueiro, não cresce, não dá fruto, desculpa me empolgar, não discipula ninguém, não leva ninguém para Jesus. Vocês conhecem alguém assim? Não usa o conhecimento para resolver problemas. A expressão grega dia tem exin, linda, né? Traduzida pela prática, significa pelo hábito. Essa palavra só ocorre aqui em todo o Novo Testamento. A maturidade espiritual não advém dos eventos isolados, né? Nem de uma grande explosão espiritual, advém de uma aplicação regular da disciplina espiritual. Sabe o que é ser uma pessoa que aplica regularmente disciplina espiritual? Irmãos, é aquilo que a gente tem falado sempre aqui. Pessoa, disciplina espiritual, é leitura, é o meu tempo de oração, é ter na minha vida o tempo em que eu separo para Deus, para buscar, para crescer, para me relacionar com o Senhor. Isso é começar a colocar em prática aquilo que eu aprendo. É ter uma mudança, é virar uma chave na minha vida. Eu sou servo de Deus, eu sou cristão, sem isso eu vou recuar. Eu preciso desse tempo com Deus, senão eu não mudo, senão eu não aprendo, senão eu não faço diferença. Senão não faz diferença na minha vida, senão eu não tenho experiências, e eu não tenho experiência para contar. Você vai ter experiência para contar do seu tempo de oração, do seu tempo de busca. Como eu já contei aqui, um ano inteiro que eu fiz um propósito de orar. Foi um ano em que Deus falou que eu tive experiência uma vez, lá atrás, meus 20 e poucos anos, de um momento, Deus falar comigo, que eu estava lá, em São Bernardo, orando, tendo o meu tempo que eu fui consagrar para Deus. Um momento Deus falou comigo, você vai para Santos. Deus falou, mudou a minha vida. Aquele período, você vai para Santos. Uma experiência com Deus. Mas isso vem com o quê? Com busca. Deus começa a falar com você. Amém? Deus está te aguardando. Ele quer te ouvir. Mas não é só assim, né? Um momento do dia. Deus me ajuda. Não, tudo bem, é válido. Mas Deus quer aquele momento que separa. Esse momento é de Deus. Esse momento aqui eu vou ouvir louvor. É um momento de qualidade. E Deus quer esse relacionamento. Como é que você se relaciona com alguém? Pensa aí na tua esposa. Chega para tua esposa, né? E fica assim, passa o dia, te amo. Passou, depois de 2 horas, te amo de novo. Depois de umas 5 horas, né? Comida está pronta? Te amo. Chega uma hora da mulher, escuta aqui, meu amigo. Senta aqui que eu preciso conversar com você. Eu quero que você me ouça. Não é assim? Chega uma hora, a tua mulher vai viver de frases, de relacionamento curto.
né? E depois de noite quer sexo. Então ela fala, vai dormir, rapaz. Né? Vocês desculpam aqui a franqueza. Não, então, e vice-versa. Um relacionamento tem que ter tempo de qualidade. Conversar, família, você dá atenção para a família, para os teus filhos. E como é que a gente dá tempo para Deus? Então, amados, esse tempo de disciplina espiritual é alguém que lê a Bíblia, tira tempo de oração diariamente, entende a importância de estar em comunhão e vir à igreja. Quando você vem, isso, e numa vida em que você está buscando a Deus, quando você vem na igreja, isso faz uma diferença tremenda, tremenda. Amém? Deus fala muito mais com você. Essa pessoa está procurando alimento sólido, ela procura alimento saudável, ela vai atrás da comida todo dia. Ela não vai atrás de leite, ela vai atrás do alimento sólido, da palavra de Deus. Então, fazendo isto, certamente ela vai evitar o que eu vou falar agora, que, em segundo lugar, a maturidade é demonstrada pelo discernimento espiritual, que é aquele que discerne, que sabe o que é errado, o que é certo. Um bebê coloca qualquer coisa na boca. Um bebê, ele come qualquer porcaria. Ele vê coisa no chão, ele põe na boca. Isso é o bebê espiritual, que é figura do novo convertido, ou daquele que deveria ser um adulto espiritual, uma criança. O que der para ele, ele come. Ele não sabe discernir entre um mau pregador e um bom pregador. Ele não sabe discernir entre alguém que está falando um monte de autoajuda ou um monte de bobagem e aquele que está falando a palavra de Deus. Porque às vezes aquele que está falando a palavra de Deus é um pouco chato e o outro é muito empolgado. Então aí ele está dando glória a Deus para um cara que está falando um monte de asneira e não está falando da palavra de Deus. Por quê? Porque ele é criança. Ele come qualquer coisa. Ele enche o estômago de qualquer porcaria. Ele não é capaz, né, de determinar se a pessoa é ou não fiel às Escrituras. Um crente maturo não tem filtro espiritual. Não sabe identificar a falsa doutrina. Irmãos, há um ano e pouco, eu e o pastor Nando tivemos um problema aqui com uma pessoa que foi com o filho e se batizou numa seita, tomou uma atitude. Por que você fez isso? Eu queria dar um start na minha vida. Todo dia aqui, o que você fez? Foi numa seita. Mas eles falam de Jesus lá. Claro, meu amigo, a seita, para ser aceita, precisa falar de Jesus. Ela precisa te enganar. Foi para uma seita. Eu falei, amigo, você vai ver as consequências agora. Você enfiou isso dentro da tua casa. Pô, não ouviu? Óbvio. Aconteceu o que eu já sabia, né? O filho não quis mais vir. As consequências vieram. A vida tem ruínas. Criança, e tinha anos de igreja, anos. Teve um outro caso, esse foi há 20 anos atrás, que a pessoa, ela era um novo convertido, uma pessoa culta, apesar disso, tinha conhecimento, mas era um novo convertido, e infelizmente ele estava cometendo coisas ilegais através do trabalho dele. E quando o delegado questionou ele, o advogado que estava com ele era um irmão da igreja, estava do lado, foi lá para ajudar. Aí quando o delegado questionou daquilo que ele estava fazendo, ele respondeu assim para o delegado: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O advogado crente falou para mim que ele queria um buraco para enfiar a cabeça, de tanta vergonha que ele ficou. Falou, se tivesse um buraco, eu enfiava a cabeça. Eu fiquei sem palavras, de vergonha do que eu vi. Assim, porque envergonha o evangelho. Envergonhou o fato de ser cristão e está falando aquilo. Quer dizer, usando um versículo totalmente assim, como, eu posso fazer o quê? Posso fazer coisas ilegais? Né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Então é isso. É terrível, né, queridos? Então, amados, as pessoas escritas aqui nesta carta aos Hebreus, elas tinham idade suficiente para serem mestres, mas espiritualmente ainda se alimentavam de sopinha e leite morno. Os destinatários da carta eram assim porque haviam deixado de aplicar a palavra de Deus à sua vida.
Eles foram esfriando, foram deixando de ter disciplina. Isso acontece, né? Por isso que há 3 semanas eu falei, Oséias 6,13, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Há 2 semanas, pastor Nando citou Oséias 4,6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Na sequência. E quando você conhece a Deus, você evita um monte de entulho na tua vida, que começam a tapar as fontes, e a água é figura do Espírito Santo. Isso foi pregado semana passada pela pastora Sandra. Então, amados, essa carta, como eu falei, é dirigida a pessoas que estavam pensando na hipótese de abandonar a fé. A que ponto elas chegaram? Abandonarem a Cristo. Exatamente pela falta da aplicação de uma disciplina espiritual, por não praticarem mais com regularidade a oração, a leitura da palavra, a comunhão, por estarem estagnadas como crianças na fé. Então nós precisamos tomar cuidado para que esse retrocesso não entre na nossa vida. Porque, como eu falei para vocês, eu vi muitos assim, muitos, que pouco tempo passou, e que em nome de Jesus isso não aconteça para você hoje que está me ouvindo aqui, presente e online. Que você seja alertado para que você não deixe as coisas, os problemas, as lutas te barrarem, te travarem, te estagnarem. E aí você para de dar valor àquilo que é. Porque às vezes vem um momento de incredulidade. Irmãos, o que bate aí, bate aqui também. Chega aquela hora que parece que Deus não está te ouvindo, mas Deus está te ouvindo. Tem uma música linda da Cassiane, né? Aquela música com muito louvor, a música mais famosa dela, que ela diz lá, tem um refrão, né? Que quando ele fica em silêncio, é porque ele está trabalhando. Quando eu estava orando um dia, me passou pela minha cabeça assim, parece que você não está ouvindo a minha oração. Eu ponho esse louvor, é um dos louvores que eu escuto às vezes. Não sempre. E naquela hora, aquela música, naquele momento, falou comigo. Quando ele fica em silêncio, é porque ele está trabalhando. Eu falei, Senhor, glória a Deus. O Senhor está me ouvindo, o Senhor está trabalhando, o Senhor vai dar resposta na hora certa. O Senhor vai falar. O que importa é que eu continue buscando a Deus, que eu continue perseverando, que eu continue na presença dEle, porque Ele não me abandonou. Ele não te abandonou. Ele está te ouvindo. Amém? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Deus é bom. Maduros espirituais colocam em prática o conhecimento. Maduros espirituais cumprem o chamado de Deus de Mateus 28, ou seja, maduros espirituais fazem discípulos. Maduros espirituais ensinam a guardar a palavra de Deus, né? Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus, a palavra está no teu coração, você não vai pecar, você vai lembrar dela. Maduros espirituais expressam o fruto do Espírito Santo em suas vidas. Maduros espirituais pedem perdão. Maduros espirituais perdoam. Maduros espirituais são reconciliáveis. Continuam conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Imaturos espirituais, crianças em Cristo, os meninos da fé, que já deveriam ser adultos, estão assim pela falta de prática do conhecimento de Deus. E dessa forma, não crescem, continuam carnais, preguiçosos, tardios para ouvir, irreconciliáveis, nunca pedem perdão. E eu acabei. Vamos ficar de pé. Reflita sobre isso agora. Amém, querido? E põe em prática isso na sua vida. Quando vier o desânimo, lembra que Deus está te ouvindo. Lembra que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na nossa vida. E muitas vezes Ele permite tempos de silêncio para provar a nossa fé. Por isso que a palavra de Deus diz que a nossa fé é provada como o ouro é provado no fogo. Por que o ouro, ele passa pelo fogo? Para tirar as impurezas. Para se tornar mais valioso. Mais puro.
E na nossa vida é do mesmo jeito. Mais uma vez, a palavra de Deus nos dando um exemplo. Por que Deus age assim? Ele sempre nos ouve. Só tem vitória quem passa por tribulação. Só é disciplinado, irmãos, quem passou por lutas e foi lá e continuou buscando a Deus, e aí vem a resposta, né? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e colocou os meus pés sobre uma rocha, me tirou da lama, me colocou num lugar firme, os meus pés sobre uma rocha. Muitos vão ver isto. Ele colocou um louvor na minha boca. Muitos verão isto e glorificarão o Senhor, porque eu busquei a Deus e Ele me ouviu. As pessoas vão dar glória a Deus, porque vão ver a resposta de Deus na minha vida, vão ver a resposta de Deus na tua vida. Glória a Deus. Quando você, no momento de luta, de tribulação, nos momentos de perseguição, porque a nossa perseguição não é igual a que eles tinham, mas existe perseguição hoje. Se vê os jovens na faculdade, terrível. Uma lacração dos professores, terrível. Quase que trabalhando para que os jovens abandonem a fé. E se algum diz que é crente, ele é zombado. Então é tentando fazer um trabalho, né? Como é que se fala? Uma doutrinação, mas é uma lavagem cerebral, para que ele tenha vergonha de dizer que ele é cristão e para que ele seja ridicularizado. Terrível, precisamos orar por eles. Tem a luta deles, não é fácil. Então nós passamos lutas, né? No trabalho, tem a luta. Às vezes a luta é em casa, mas é o momento de parar, de dobrar o joelho. Amém, querido? De colocar em prática aquilo que temos aprendido, de ter aquela perseverança. Né? Eu estou aqui orando, Deus vai falar com você naquele momento. Deus vai ouvir, vou pegar uma devocional e fazer aquela devocional todo dia. Um livro de devocionais. Todo dia ler a Bíblia e orar. E colocar lá, tem um caderninho de pedidos de oração. Motivos de oração. Anota o que Deus falou com você naquele dia. Tudo isso faz uma diferença, irmãos. Depois de meses, depois de um ano, você vai ver a diferença que fez isso na tua vida. A perseverança faz uma diferença tremenda. Você se torna muito forte. Você vai se tornando adulto. Deus vai usar a tua vida. Aí você vai querer, sabe o que? Você vai querer ensinar as pessoas. Você vai formar discípulos. As pessoas vão olhar para você e vão querer ser iguais a você. No sentido de que vão imitar aquilo que você está imitando de Jesus. Elas vão querer imitar. Porque estão vendo diferença na sua vida. No teu falar, no teu testemunho. Glória a Deus. Eu me lembro da palavra que o Davi deu aqui. Deus quer nos levar, né, para um degrau acima. O Senhor quer te levar, irmãos, para subir os degraus. Amém? Deus quer que você suba, que você cresça, que você se torne alguém que vai ensinar e abençoar vidas. Aleluia. Há muitos esperando isso. Então,